Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Primeiramente, deixe me apresentar. Sou o professor Braiazel da Silva e serei seu professor de matemática ao longo do nosso aprova no Enem aí, tá certo? Vamos iniciando nossos trabalhos com muita alegria, com muita satisfação e, é claro, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e o nosso aprova no Enem até você, legal? O intuito dessas nossas aulas iniciais, como o próprio nome sugere, é a nossa matemática do zero. Quando se fala na matemática do zero, é justamente para agradar e para tentar ajudar a uma demanda pertinente a muitas pessoas. A galera que fala, puxa, Braia, eu faz muito tempo que eu não estudo matemática, faz muito tempo que eu não vejo matemática, ou sequer nunca aprendi matemática ao longo da minha carreira estudantil, e agora eu tenho esse desafio pela frente. Tenho o desafio de conseguir uma boa nota do Enem, para a realização de um sonho pessoal, ou até mesmo para a realização do ingresso no ensino superior, por diferentes motivos que nos levam que levam você a estar aí assistindo o vídeo, tá certo? Então, a ideia dessas aulas iniciais é que você comece, a ganhar um volume matemático, comece a se envolver com matemática para depois dar um passo a seguir, que é justamente assistir às aulas ao longo do nosso curso, a prova no Enem aí, tá certo? Claro, ao longo das aulas a gente vai discutir em diversos níveis de profundidade a matemática, de coisas simples até coisas muito sofisticadas. Tudo isso é um conjunto de aulas que está disposto lá na gama de aulas para vocês, tá certo? Realmente, entenda essa matemática do zero como um primeiro passo, como uma iniciação, e fique à vontade. Se você dominar amplamente o que está sendo sugerido aqui, que você possa dar sequência aí. O curso é um curso muito versátil, que oportuniza o aprendizado em diversos contextos. Para quem quer revisar, para quem quer começar, para quem quer aprofundar, a gente tenta atender todas essas demandas. Quando eu falo a gente, eu e meu amigo, colega, irmão, professor Éder, que vai dividir comigo a parte de matemática aí do curso A Prova no Enem, tá certo? Então, ao longo dessas aulas iniciais, a nossa intenção, o nosso intuito é que você viabilize e comece a dar os primeiros passos quando o assunto é o estudo de matemática. Realmente começar do zero, começar da parte inicial, tá certo? E é claro, se a gente vai começar do zero, nesse primeiro bate-papo, nesse primeiro contato, é importante que você entenda que quando se fala nas provas de matemática, nos principais vestibulares e do Enem em especial, eles cobram absolutamente tudo. Quando se fala tudo, é tudo realmente, todo o campo da matemática, todas as ideias que se aprendem em matemática. Por isso, a gente precisa elencar em diversas aulas, diversos temas, diferentes abordagens, para que você consiga ter uma visão geral, uma visão global daquilo que é cobrado, tá certo? E nessa primeira aula, eu gostaria de deixar algumas dicas importantes para você. A primeira dica é entender que você será avaliado e será cobrado quanto à sua capacidade de resolver problemas. Quando se fala na capacidade de resolver problemas, é a capacidade que você vai precisar desenvolver ao longo comigo ou aprimorar ao longo das aulas, de leitura, de interpretação e também a capacidade de instrumentalização, de resolver, de conhecer a técnica, tá certo? Então, não adianta eu prometer para você falar assim, puxa, se você conhecer a técnica, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você vai se dar bem. Não. Não é só uma questão de técnica, é uma questão que vai além disso. Envolve quesitos de leitura, envolve uma interpretação adequada para que tudo junto viabilize e torne possível a realização do seu sonho, seja ele qual for aí, tá certo? Mas, Braia, eu sou horrível em matemática, eu não tenho domínio algum de matemática. Vou tentar ao longo das aulas te colocar no jogo, ou seja, fazer com que você tenha capacidade de ir além. Agora, matemática é uma ciência, assim como outras habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, que requer prática. Então eu sempre comento, ao final da aula, se você sair com a impressão que você entendeu, eu dei o primeiro passo para você. Agora você tem condições de praticar, resolver problemas e assim vai, para que você possa promover um aprendizado por completo. Infelizmente eu não posso estar em todas as residências desse país mostrando, orientando e auxiliando, mas posso deixar meu recado aqui. Pessoal, moçada, ao longo da aula, eu vou tentar te dar condições de você seguir em frente. Não ache que a nossa aula e o seu aprendizado esgota exatamente no momento que termina a aula. Muito importante isso. O aprendizado não esgota ao final da nossa aula. Não é por aí que a coisa funciona, tá? Então, muito cuidado com isso. Isso é importante. Porque se você falar assim, puxa, resolvi todos os exercícios, estou bem. Não. Você tem que buscar mais, você tem que resolver mais. Por isso, deixamos a sugestão. Tem muitas questões para você resolver. Pega o tema, procura, tenta resolver, que esse é o caminho das pedras aí, legal? Para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro encontro,
Eu tentei mesclar um conteúdo que é realmente básico, que é essencial, é o primeiro passo de uma caminhada em matemática, que é basicamente trabalhar com o sistema de numeração. Quando se fala no sistema de numeração, você precisa ver que já nesse primeiro assunto, que é um assunto lá da educação infantil, do ensino fundamental, lá aquele primeiro assunto já tem cobrança. Os caras já conseguem cobrar, já tem questões que trabalham nesse nicho aí, tá certo? E aí ao longo das aulas, é claro, vamos evoluindo e mostrando mais e mais e mais e mais, que até chegar num ponto ideal aí, tá certo? Assista quantas vezes for necessária, volta para o vídeo, siga o meu conselho. Se eu falei para parar, para. Se eu falei para ler o enunciado, para, leia, faça o que a gente está solicitando, tenha certeza que o aprendizado e a sintonia se fará completa aí, tá certo? Que alegria, que satisfação poder levar o meu trabalho e você tá confiando na gente, isso é algo que não tem preço aí, tá certo? Ao final da aula, deixa sua curtida, deixa seu comentário lá pra gente, tenha certeza que a gente lê todos eles com muito carinho, beleza? Vamos começar então? Olha só, na nossa primeira aula, acompanha comigo aqui, ó, Matemática do Zero, em nossa primeira aula, a gente vai trabalhar com o sistema de numeração decimal. É o primeiro ponto que a gente vai atacar, que a gente vai tentar dominar isso juntos, tá certo? Olha, existem vários sistemas de numeração. Ou seja, existem várias formas de nós escrevermos e representarmos os números. O que nós usamos, o que a nossa sociedade usa, é o sistema de base decimal, o sistema de base 10. O sistema de base 10 é aquele que utiliza 10 símbolos ou 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, e esses são os 10 símbolos utilizados no sistema decimal, no sistema de numeração de base 10. Uma curiosidade, existem outros sistemas de numeração, outros sistemas. Por exemplo, o sistema sexagesimal. O sistema sexagesimal é o sistema de base 60, que é adotado pelo relógio, não é verdade? Com uma hora tem 60 minutos. A partir do momento que se esgota, se inicia uma nova hora. Outro sistema que ganha muita força também é o sistema binário. Já ouviu falar no sistema binário ou não? O sistema binário, moçada, é o sistema adotado por computadores. Tudo que você pensa e escreve em um computador é uma configuração de sistema binário, ou seja, qualquer coisa, uma imagem, uma foto, um vídeo, um link, um documento, um comentário, qualquer coisa que você faça em um computador, sempre vai ser quebrado em 0 e 1. Então, se você ficou curioso para saber como o computador pensa, vai lá e mostra como funciona o sistema binário. O sistema de computação é o sistema binário. Tudo, absolutamente tudo, vira uma combinação, uma mistura de zeros e uns. Por exemplo, se você fizer essa sequência 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, o computador vai entender isso, de repente, como uma palavra, como um símbolo, como uma analogia, como parte de uma música, como parte de um vídeo. Loucura, né? Uma sequência de zeros e uns é adotada no sistema computacional. O nosso sistema de numeração, ele é bem mais conhecido, principalmente porque desde criança as pessoas costumam entender o sistema de numeração decimal. Tanto é que se o nosso número tiver um único algarismo, esse algarismo ganha o nome de unidade, não é verdade? Agora, se o nosso algarismo tiver se o nosso número tiver 2 algarismos, aí ele vai ter a dezena e também a unidade. Veja, se nós tivermos um número de 3 algarismos, ou seja, formarmos um número com 3 algarismos, esses caras, os 3 algarismos, têm um nome, que é a centena, depois a dezena e depois a unidade. Se tiver 4 algarismos, e aí? Vai ter a milhar, concorda? A centena, a dezena e a unidade. Depois ainda nós temos aqui, ó, a dezena da milhar, beleza? Dezena da milhar. Aí nós temos ainda a centena da milhar, e depois nós vamos ter ainda o milhão.
E assim sucessivamente, você consegue formar números com quantos dígitos você quiser, basicamente por meio desses nomes. Acredite, como as bancas e elaboradoras, como a galera do INEP sabe, muita gente esquece essas propriedades ao longo da vida. À medida que vai evoluindo sua matemática, ela vai ficando mais sofisticada e coisa e tal, e o cara esquece isso ao longo da vida. Por exemplo, muitas pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, mas muitas pessoas se esquecem, por exemplo, que quando você escreve o número 1234, ele esquece de dizer que é 1.000.000, aí 2 centenas, são 3 dezenas e são 4 unidades. Concorda ou não? Ó, 1.000.000 porque é 1.000, 2 centenas porque é 100, 2 centenas, 3 dezenas que é 10 e 4 unidades que é basicamente o dígito 4, perfeito? A galera se esquece disso ao longo da vida e principalmente fala assim, puxa, o vestibular é difícil, o Enem é difícil, tem muita coisa difícil, o cara sequer lembra dessa propriedade dos números decimais. E os vestibulares, o Enem, não perdoa. Coloca a questão sobre esse tema e você fala assim, meu Deus, em que ponto da matemática eu deveria saber isso? Quer ver, ó? Separei algumas questões para esse bate-papo, ó. Primeira questão, do Enem. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando o sistema de decimal posicional. É o que eu comentei agora. Um conjunto de cordas com nós denominado quipos. O quipos era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossas que a demais, nas quais eram penduradas outras cordas mais finas de diferentes tamanhos e cores. De acordo com a posição, os nós significavam as unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipos representa 2.453. Para representar o zero, não se coloca nenhum nó. Olha lá, ó. 2.453. Veja se você concorda com a notação posicional. Olha que coisinha simples, mas você poderia esquecer. 2.453, olha lá, ó, são 2 milhares, 2 milhares, 4 centenas, perfeito? 5 dezenas e 3 unidades. A pergunta que ele faz é a seguinte: o número da figura 2, qual é? Vamos ver, ó. Com base no sistema decimal, com o sistema de orientação posicional decimal, repare comigo, ó. São 3 milhares, 3.000. Nenhuma, 0 centenas, perfeito? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4 unidades. Ou seja, é 3.000 mais 60 mais 4. Então, esse número, pelo sistema Inca, é o número quanto? 3.064. 3.064, resultado que aparece aqui na letra C. Legal? Quando eu falo matemática do zero, eu me refiro a do zero mesmo. Montar e pensar os números na sua posição. Lembrou? Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e por aí vai. Perfeito? Veja, a ideia é só de formar os números a partir da notação posicional. Separei mais uma outra ideia aqui, ó, que também está associada a número e também tem a ver com o mesmo tipo de problemática. Veja, nós vamos sempre ter um contexto, um enredo por trás. É difícil ter questões que vão cobrar a conta pela conta. Olha só, segundo o Censo Demográfico de 2010, a população das regiões do Brasil foi identificada conforme a tabela abaixo, ordenando as populações na ordem crescente. Como que ficam as regiões elencadas? Ordem crescente. Você que está começando do zero, obrigado pela confiança. O que é a ordem crescente, moçada? Maravilha. A ordem crescente é do menor para o maior. Legal? Do menor para o maior. Mas, Brian, como é que eu vou fazer esses caras? Olha só, todos eles vão ter basicamente unidade, dezena, centena, aí nós temos a milhar, dezena da milhar, centena da milhar e milhão.
Então, aquele valor que tem a menor quantidade em milhões vai ser o primeiro da lista na ordem crescente. Vamos lá? Primeira região na lista é a região Centro-Oeste, porque ela tem quanto em população? Vamos lá. 14.050.334. Então, a região que tem menos habitantes é a região Centro-Oeste. Seguida de qual região? Boa, da região Norte. A região Norte, ela tem quanto? Lê o número aí para mim. Professor, não sei. Vamos lá. 15 milhões, que mais? 865.678. Perfeito. Evoluímos agora para a região Sul. A região Sul é a terceira da lista. Me diga o número de habitantes da região Sul. Lê bonitinho o número comigo aí. 27.384.815. Perfeito. E próxima região, região Nordeste. Quantos habitantes tem na região Nordeste, moçada? 53.078.137. E por último vem a região Sudeste. A região Sudeste, 80.353.724. Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste e Sudeste. Veja que a resposta correta que elenca a ordem crescente é a letra B. Perfeito? Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste e Sudeste. Maravilha? Repara que só esse conhecimento mínimo, envolvendo a ideia de números, já te dá para fazer uma graça. Saber a ideia de número, quem é a posição, quem é maior que quem, já dá para fazer uma graça, já tem questões que dá para resolver aí. Perfeito? Vamos em frente? Vamos continuando? Mais uma. Olha só. Eu quero saber agora, no sistema de numeração decimal, a soma dos dígitos do número 10 elevado a 25 menos 25. Ó, essa é uma questão um pouquinho mais marota. Qual é a soma de todos os dígitos de 10 elevado a 25? Eu gostaria que você entendesse que 10 elevado a 25, pelo amor de Deus, não é 250, tá? A galera acha que às vezes é 10 vezes 25. Não. 10 elevado a 25 trata-se de uma potência. E quando fala-se numa potência, esse 25 aqui é o expoente. Ou seja, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Você repete a multiplicação por 10 25 vezes. Perfeito? E depois tem que diminuir 25. Lembre-se que as operações têm uma ordem para acontecer. Não é assim, você faz do jeito que você quiser. Não. Você olha da esquerda para a direita, priorizando potências, raízes, divisões e multiplicações e, por último, adição e subtração. Por último, a conta de mais e menos. Então, olha só, olhando da esquerda para a direita, a primeira operação é a potência 10 elevado a 25. Então, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 25 vezes. Brian, mas eu não vou ter tempo na hora da prova para fazer todas as contas. Concordo com você. Então, o que você vai fazer? A multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 25 vezes, dá 1. E depois, nós entramos numa sequência de, basicamente, 25 zeros, que eu não vou colocar todos eles aqui, ó. 25 zeros, 1 seguido de 25 zeros, menos o 25. Perfeito? Agora pensa, ó, se você tivesse que fazer 100 menos 25, daria o dígito 75. Concorda ou não? Só que note, não é 100, o número não é 100. É 1 seguido de 25 zeros. É uma coisa absurdamente grande, é uma coisa tremenda. Então, o que você vai pensar comigo agora? Olha só, eu vou pegar dois zeros, os dois últimos zeros aqui, e vamos pensar que o dígito 1 veio até o encontro deles. E 100 menos 25 vai terminar com certeza com o dígito 75. Só que lembre qual é a ideia. Quando para o dígito 1 sair lá da última posição e vir até a terceira posição,
ele foi basicamente virando dígitos menores, concorda? De milhar virou centena, de centena virou dezena, de dezena virou unidade e assim sucessivamente. Ou seja, cada 10 desse aqui virou 9 na diferença, concorda? Por isso, eu tenho basicamente uma sequência agora que era de 25 zeros, ela vai virar uma sequência de 23 vezes o número 9, e ainda fechando os trabalhos com os dígitos 7 e 5. A pergunta que ele fez é a soma de todos os dígitos que tem. Esse número vai ter um número de 24 dígitos, concorda? 24 dígitos. 25 dígitos. Desses 25 dígitos, basicamente, você vai ter 23 vezes o dígito 9, mais o dígito 7, mais o dígito 5. Vamos lá? Quando você faz 23 vezes o dígito 9, dá 207. Mais 7, mais 5. Porque eu não quero saber o resultado da conta, eu quero saber a soma dos dígitos. Ou seja, o número que é a resposta é uma sequência de 23 noves, o 7 e o 5. Então vai ser 23 vezes 9, 207, mais 7 dá 214, mais 5 dá 219. Então eu tenho um número de 25 algarismos, que a soma desses algarismos dá 219. Loucura, né? Esse é o resultado da questão aí. Repare que você precisou pensar na posição e qual era o tamanho do número, senão você não chegaria no resultado. Perfeito? Vamos fazer mais um? Vamos lá, mais uma? Olha só, seguinte, seja n um número natural de 2 algarismos não nulos. Trocando de posição esses 2 algarismos, obtém um novo número natural m, de modo que n menos m dá 63. Eu quero saber qual é a soma de todos os algarismos naturais, ou todos os números naturais, que satisfazem a condição. Quando eu falo que o meu número ele é da forma não nula, o que significa dizer que ele é não nulo? Fácil, é que não é o número zero, não nulo. Então repare, ó, eu tenho um número n que tem 2 algarismos. Eu não sei quais são os 2 algarismos, mas tenho certeza que todo número de 2 algarismos, ele tem uma dezena e ele tem uma unidade. Confere? Como eu não sei qual é o número, eu posso formar ele de xy. Ó. O número n é o número xy. X é o algarismo da dezena, vou até puxar aqui, ó. X é o algarismo da dezena e o y é o algarismo da unidade. Ou seja, xy são 10x mais y. E é aqui que a galera enrosca e trava. Bray, como assim 10x mais y? Não entendi. Um número que tem 2 algarismos, ele tem dezena e ele tem unidade. A dezena é vezes 10 e a unidade é vezes 1. Perfeito? Quando você trocar ele de posição, como que vai ficar? Fácil. Quando você troca de posição, o número vira yx. Tá, mas o que significa dizer yx? Fácil. Agora, a dezena é y e a unidade é x. Mas eu não sei qual que é o xy, nem eu. A gente vai ter que descobrir. Por isso, ele te dá uma condição. Veja se você concorda com a condição aqui, ó. N menos m dá 63. Olha lá, ó. N menos m dá 63. Quem é o n? Quem é o n? 10x mais y. Menos o m. Quem é m? 10y mais x. E essa diferença dá 63. Na aula de notação posicional, a gente não pode deixar já de comentar de algumas operações básicas. Por exemplo, quando você fala menos m, é mudar o sinal daquilo que nós entendemos como m. Ou seja, o m era 10y, então vai ficar assim, ó, 10x mais y, menos 10y, concorda? E ó, mudei o sinal do 10y e tenho que mudar o sinal do x.
Lembre-se, menos alguma coisa é mudar o sinal de todo mundo. Então, menos M é mudar o sinal do 10Y, mas é mudar o sinal do X também. Legal? Maravilha? Muito bem. E isso ele está dizendo que dá 63. Legal. Agora você tem, ó, preste atenção, 10x perdendo 1x são 9x. Aí eu devo 10y e vou pagar 1. Então você vai ficar devendo 9y, que dá 63. Note que na nossa expressão, 9x menos 9y é igual a 63. Tanto o 9 quanto o 63, eles são múltiplos de 9. E aqui entra uma outra propriedade já da matemática básica, que é o seguinte: desde que você faça com todo mundo, você pode multiplicar ou dividir pelo número que você achar conveniente. Então, olha lá, 9 dividido por 9 dá 1, menos 9 dividido por 9 dá menos 1, e 63, quando você divide em 9, vai dar 7. Perfeito? Então, lembra que eu falei que nós não sabíamos quem é o x e quem é o y? Pois é. Agora eu sei que x e y são algarismos do sistema decimal. Ou seja, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu quero saber quais são os números que podem satisfazer essa diferença. Um menos o outro dá 7. Repare, a única possibilidade de x menos y dar 7, sabendo que o x e o y fazem parte da estrutura de 0 a 9, pensa bem, ó, pode ser 8 e 1, aí a diferença vai dar 7, e o outro é 9 e 2. 9 e 2 dá diferença igual a 7. Repare, o x não pode ser 0, o x não pode ser 1, o x não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5, não pode ser o 6. Porque também não pode ser o 7. Porque, basicamente, os algarismos não são nulos, então o 0 não entra na conta. Outro detalhe importante, para que a conta dê menos, para que a diferença dê menos, ou é 8 menos 1, ou é 9 menos 2. Então, quais são as opções de números que eu tenho? Ou eu estou falando do número 81, ou eu estou falando do número 92. Concorda? Ou eu estou falando do 81, ou eu estou falando do 92. Esses são os dois números que dá para fazer. Ele não colocou isso porque muita gente iria tentar as alternativas. Então, o que ele fez na questão? Ele pediu para você somar os números que podem fazer a condição. Então, a resposta da questão é falar assim, puxa, os números que dá para fazer é 81 mais 92. Quando você somar 81 com 92, dá 173. 173, resultado que aparece aqui na letra C. Bacana? Note que mesmo falando de sistema decimal, sistema de números aí, dá para dar uma complicada, dá para dar uma temperada aí. Mas lembre-se, a ideia é sempre a notação posicional. Perfeito? É só a nossa primeira aula da matemática do zero, não poderia deixar de resolver problemas um pouquinho mais temperados sobre o sistema decimal. Mas agora eu gostaria que você lembrasse dessa aula a ideia de que unidade, dezena, centena, milhar, dezena dá milhar. Um deles multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim vai. Legal? Vamos dar um próximo passo juntos? Então daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você já é meu convidado, mais uma aula matemática do zero, vamos em frente juntos aí, tá certo? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, ele é muito importante pra gente. Daqui a pouquinho eu volto, mais uma aula. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.